Olá, amigos, alunos da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo para o estudo de hoje, terça-feira, 21 de julho de 2020. O tema de hoje, as orações intercessórias de Paulo. Para seguirmos no estudo, vamos orar. Agradecidos, bondoso Deus, oramos, pedindo a tua orientação e iluminação para o estudo de hoje. Em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, o estudo de hoje, ele aborda exclusivamente no texto de Efésios capítulo 1 e também Filipenses, também no capítulo 1, dois textos, dois relatos, onde Paulo, nas cartas que escreveu para os cristãos que moravam na cidade de Efésios e outros na cidade de Filipos, em relação ao seu sentimento e a sua oração em favor, intercedendo por esses grupos de crentes que ele mesmo havia estabelecido ou fortalecido quando passou por aqueles lugares, não é? A lição começa dizendo o seguinte: ele acreditava que algo acontecia quando ele orava, algo que não aconteceria se não orasse. Veja, Paulo tinha fé na oração. Era um exercício de um cristão, de um evangelista, de um apóstolo, de um missionário que fez 3 viagens evangelísticas pelos continentes habitados de sua época, sem sombra de dúvida, o maior evangelista de todo o tempo, independente do recurso que tenha sido usado. O número de pessoas que o apóstolo Paulo alcançou do ponto de vista do escrito bíblico, incomensurável, de tão grande e de tão diverso que foi. Pelos países, pelas regiões, pelas épocas do ano, enfim, pelas peculiaridades que somente Paulo, pelos seus relatos, apresentou enquanto trabalhou para Jesus Cristo aqui na terra. Embora estivesse separado daqueles a quem amava, o apóstolo reconhecia que eles podiam estar unidos de coração quando orassem uns pelos outros. O primeiro texto de Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao 21, nós anotamos o seguinte: espírito de conhecimento é o que Paulo pede para que Deus dê aos membros da igreja de Efésios. Revelação. Terceiro, que eles saibam a esperança da vocação. Quarto, as riquezas da glória de Deus sejam conhecidas deles. Quinto, tendo a certeza do ministério de Cristo nos céus. A respeito desse texto, o comentário bíblico diz exatamente o seguinte, em relação a esse trecho da Bíblia. Efésios 1, do capítulo 15 até o 21, a Bíblia diz assim, o comentário bíblico, perdão. Paulo oferece um relato de oração, como se compartilhasse uma nota do seu diário de oração. A passagem é marcada por um tom de louvor e ação de graças que deve se refletir em nossas orações, é o conselho dele. Em linguagem exaltada, Paulo roga que seus leitores compreendam a natureza do poder de Deus, que opera em prol deles o mesmo que resultou na ressurreição e coroação de Cristo. Devemos tomar esta posse dessa promessa animadora hoje. Deus nos oferece o poder da ressurreição. Quando o apóstolo Paulo se refere tendo a certeza do ministério de Cristo nos céus, ele está se referindo diretamente ao evento miraculoso, sobrenatural da ressurreição de Jesus, que é a porta aberta para que qualquer ser humano que crê em Jesus Cristo e venha a ser alcançado pela morte, possa também experimentar a ressurreição no dia de Jesus Cristo. A oração de Paulo pelos cristãos efésios é notável. Ele orou para que Deus lhe desse sabedoria e discernimento espiritual, que iluminasse a mente deles com verdades e lhes desse a esperança da vida eterna. Veja que oração completa. Discernimento, esperança e entendimento que Jesus Cristo ressuscitou e estava nos céus intercedendo por eles também. Nós precisamos receber a carta de Paulo, ler o texto de Efésios, no capítulo 1, do verso 15 até o 21 especificamente,
onde Paulo anima aqueles cristãos a seguirem no caminho da salvação. E isso pode ser uma bênção para a nossa vida. Podemos nos animar também ao ler que o pastor da igreja, o missionário, o fundador da igreja talvez, esteja com saudade de nós e orando por nós, nos dizendo que um dia estaremos todos juntos, junto com o nosso Redentor, Jesus Cristo, quando Ele retornar. Paulo também orou para que experimentassem a poderosa atuação do poder de Deus. O Senhor é tão poderoso, tão forte, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o que Paulo está dizendo. Um evento que estabeleceu o fundamento da nossa esperança de salvação. O apóstolo Paulo está dizendo para que essas pessoas procurem compreender o poder de Deus. É difícil para nós, pecadores, compreendermos o poder de Deus. É difícil até compreendermos Deus pela pessoa que é. Pecado finito na nossa mente reduz a nossa capacidade de interpretação e entendimento, mas o Espírito Santo pode nos comunicar à mente algo que nos facilite o entendimento sobre o que realmente é o poder de Deus. A oração de Paulo termina lembrando os Efésios das riquezas da glória de Cristo e a sua herança. Os Efésios devem ter ficado muito animados. Imagine você, se você tem um pastor que realmente fez a diferença na sua vida, te apresentou Jesus Cristo, quem sabe levou você ao batismo, te deu um bom estudo bíblico e deu base sólida para a sua fé cristã. E depois, por alguma razão, ele precisa evangelizar em outro lugar, ele vai embora. Mas a sua vida foi transformada por intermédio do trabalho missionário dessa pessoa. Ok? Vai ficar na sua memória, na sua lembrança para sempre. Uma memória boa, positiva. E um belo dia você recebe uma carta dessa pessoa, dizendo que está com saudade de você e que você deve pensar no poder de Deus. Que você deve pensar que Jesus está no céu intercedendo por você e que um dia, porque Ele ressuscitou, caso a morte te alcance, você também poderá ressuscitar. Aqui a carta está dizendo, olha, aqueles que perdemos para a morte serão ressuscitados um dia e nos serão devolvidos. Porque a ressurreição fala de reunião. Sim, daqueles que foram separados pela influência do pecado através da morte. A outra carta é a carta que está em Filipenses, no capítulo 1 também, do verso 3 ao 11. E aqui eu vou apresentar para você um resumo do que ela diz. Ela diz o seguinte: pela cooperação no Evangelho, Paulo ora para que os membros da igreja em Filipos trabalhem cooperando com o Evangelho. Segundo, eles estão no coração de Paulo, ele diz, vocês estão no meu coração. Terceiro, eu tenho saudades e afeto por vocês. Aqui Paulo é bem objetivo em dizer o seu sentimento pelos membros daquela igreja. Que aumente o amor e o conhecimento. É o desejo dele para aqueles cristãos. Que sejam sinceros até o dia de Jesus Cristo. Porque Paulo entende que se a falsidade, a hipocrisia, a maldade for afastada do convívio cristão, o nome destes estará mais protegido de se manter escrito no livro da vida. E que sejam cheios do fruto da justiça. Realmente é um desejo maravilhoso que o pastor Paulo tem pelos membros da sua igreja na cidade de Filipos. Essas palavras são algumas das mais inspiradoras e encorajadoras da Bíblia. Elas estão repletas de promessas, bem como de apelos, para que sejamos preenchidos com o amor, o conhecimento e o discernimento que vem do conhecimento de Jesus Cristo. Amigos, essas questões todas, elas são resumidas no exercício da leitura cotidiana, habitual e prazerosa da Bíblia. Somente na Bíblia, eu e você vamos conhecer o poder de Deus e vamos conhecer qual é a herança que Jesus Cristo tem deixado para nós. Ou seja, a ressurreição e a vida eterna, sem sofrimento e sem pecado. Eu e você precisamos nos debruçar nesse livro e entender que ele foi inspirado para nos conduzir a uma vida superior. Porque tudo que há aqui, um dia será destruído por Jesus num ato de purificação para que uma nova terra seja estabelecida nesse lugar. O comentário da lição da Escola Sabatina diz o seguinte: o cristão não tem poder se está fora do Salvador,
Por isso, no final, Cristo que dá a vida, ainda que a oração intercessória possa ter sido o instrumento mediante o qual a vida foi concedida. Ou seja, eu e você podemos ser alvo da oração intercessória de alguma pessoa a nosso favor diante de Jesus Cristo. Sim. Não há nada que impeça que nesse momento pessoas diversas de vários lugares que tenham afeto, respeito, cuidado por nós estejam orando pela nossa salvação, pela nossa vida, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, pelos nossos estudos, pelos nossos projetos. Não há nada que impeça. Também não há nada que impeça que essas pessoas sejamos nós, orando por outros, por tantas questões que conhecemos. Às vezes um amigo abre o coração para você com uma causa, não é isso? Às vezes alguém da família pede socorro em oração por algo que seja público, conhecido. E você pode trabalhar de maneira intercessória por essas pessoas. Nós estamos numa época de pandemia e o que mais há nas igrejas cristãs por aí são grupos de oração. Por esse lado, a pandemia foi até positiva, porque uniu pessoas que não estariam unidas se a vida estivesse, entre aspas, muitas aspas, caminhando de forma normal. Mas por causa dessa questão de adoecimento, de perda de vidas, de isolamento social e etc., de adoecimento de forma psicológica, emocional, enfim, e todas as suas derivações, muitas pessoas se uniram em grupos de oração e têm aproveitado esse momento, têm desenvolvido nesse momento crescimento espiritual através da oração. Porque para orar, sempre lemos a Bíblia, sempre ouvimos um louvor, sempre estamos envolvidos com um serviço cristão, eclesiástico, religioso. Eu termino o estudo de hoje deixando com você o seguinte comentário. Sob a inspiração do Espírito Santo, Ellen White confirmou a eficácia da oração intercessória em duas declarações notáveis que ela fez. Primeiro, faz parte do plano de Deus nos conceder em resposta à oração de fé aquilo que Ele não daria se não pedíssemos assim. Sim, é para a gente pensar. Uma oração fervorosa, dedicada, uma oração de fé, move o coração de Deus, como não moveria se a nossa oração fosse uma oração casual, simplória, desinteressada e apenas um exercício mecânico daquele momento. Segunda frase importante para nós. Anjos ministradores aguardam ao pé do trono para obedecer instantaneamente a ordem de Jesus de responder a toda oração feita em sinceridade com fé viva. Isso está no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 377, se você quiser conferir. E a primeira frase está no comentário bíblico, no volume 7, na página 750. Ok? Muito bem. Vamos encerrando por aqui, na certeza de que a oração intercessora ela é um benefício para quem faz e para quem é alvo. E eu e você somos convidados a participarmos desse ministério também. Tá certo? Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus. Amém.